Momento Quiz do Sensei. Qual o planeta mais quente do Sistema Solar? Alternativa A, Mercúrio. Alternativa B, Vênus. Alternativa C, Terra. No, God! Ou alternativa D, Marte. 5 segundos. E se você disse Mercúrio, pois ele é o planeta mais próximo do Sol, você errou! Errou! Pois é, tá errado. Tá errado, tá errado. Tem que fazer. Errou. O planeta mais quente do Sistema Solar é Vênus, por incrível que pareça. Apesar dele ser o segundo planeta mais próximo do Sol, ele é o mais quente. Mas antes que você saia arrancando os cabelos desesperados ou faça textão no Twitter contra mim, é sério, por que as pessoas fazem isso? Enfim, vamos entender como funciona o aquecimento global e como Vênus nos ajuda a entender esse fenômeno. Essas aqui são as únicas imagens que temos do solo de Vênus. Elas foram tiradas pela missão espacial Venera, da antiga União Soviética, mais especificamente as missões Venera 9 e 10 do ano de 1975 e Venera 13 no ano de 1982. Inclusive, outras missões Venera trouxeram até sons de Vênus. Bem curioso. Mas por que essas são as únicas imagens desse planeta? Na verdade, a resposta para essa pergunta está no quiz do começo do vídeo. A temperatura de Vênus é a maior de todo o Sistema Solar, atingindo valores de até 484 graus Celsius, quando analisada a superfície virada para o Sol. Essa temperatura elevadíssima torna bem complicado o pouso e a permanência operacional de qualquer sonda na superfície do planeta. Mandar um astronauta para lá tá fora de cogitação também, né? Mas por que essa temperatura é tão alta afinal? Isso acontece pois Vênus possui uma atmosfera extremamente densa e formada majoritariamente de dióxido de carbono. Sim, o famoso CO2. Essa substância possui características físicas bem curiosas. O CO2 possui sua composição formada por um átomo de carbono e 2 de oxigênio, e devido à eletronegatividade do oxigênio, força a molécula a se apresentar assim, numa cadeia que chamamos de linear. Na maior parte das vezes ele se apresenta na forma de gás. Claro, isso depende sempre da condição de temperatura e pressão, né, que você está trabalhando. E não possui cheiro ou cor, mas ele absorve alguma faixa da frequência do espectro eletromagnético. E neste caso, essa faixa é a do infravermelho. E é aí que está a grande questão. E essa faixa é basicamente a faixa de luz que carrega consigo a energia térmica, ou seja, calor. Quando a luz do Sol bate na molécula de CO2, essa molécula vai selecionar e absorver o infravermelho, o que significa absorver a energia térmica. E por ser um péssimo condutor térmico, ou seja, não consegue transferir com eficácia essa energia, ela vai acabar aumentando a sua agitação e, por consequência, a temperatura geral do gás. Isso significa que, em uma atmosfera repleta de gás carbônico, a retenção de calor será maior à medida que essa quantidade aumentar. Ou seja, um dos motivos de Vênus ter essa temperatura tão alta é devido ao aquecimento global daquele planeta. Claro, outros fatores ajudam a compor esse quadro de temperatura elevadíssima, como o fato de um dia em Vênus levar 243 dias terrestres, o que faz com que um lado do planeta fique muito tempo virado para o Sol. Mas mesmo se considerássemos uma velocidade de rotação igual à da Terra, ele ainda teria uma temperatura bem altinha. Agora, se trouxermos essa questão para a Terra, será que ficaremos como Vênus algum dia? Vamos lá. O aquecimento global é real e as mudanças climáticas são uma realidade. A gente está passando por elas, né? Acontece o seguinte, quando analisamos a quantidade de gás carbônico na atmosfera, sabemos que ele compõe menos de 1% dela. Mas não se engane com esse valor pequeno, ele tem aumentado desde o começo da Revolução Industrial. Ah, mas sensei, as plantas não fazem fotossíntese usando gás carbônico e liberam oxigênio? Então deveria estar de boa isso, né? Sim, deveria. Se imagens como essas não fossem uma realidade. Agora eu vou dar uma de telhado, sensei e professor de biologia, apesar de eu não ser formado em biologia, tá? Mas vocês vão entender.
Quando uma planta faz fotossíntese, o carbono da molécula de CO2 deveria ir para algum lugar. E, de fato, vai. Esse carbono fica retido na própria planta. Ou seja, quando queimamos ou desmatamos uma floresta, liberamos esse carbono na atmosfera novamente. Vamos fazer aqui uma continha. Imagina uma floresta. Essa floresta tem a capacidade de absorver 100 unidades de CO2 e liberar em troca 100 unidades de O2, retendo em si 100 unidades de carbono. Continha básica, beleza? Agora vamos fazer uma queimada para, sei lá, construir um pasto. Vamos eliminar metade dessas árvores. Agora, ao invés da floresta absorver 100 unidades, ela vai absorver 50 unidades de CO2 e emitir 50 unidades de O2. Entretanto, quando queimamos ou devastamos uma floresta, as 50 unidades de carbono que estavam nela vão ter que ir para algum lugar. Esse carbono vai então ser reemitido para a atmosfera na forma de CO, ou seja, monóxido de carbono, ou CO2. O monóxido de carbono não é absorvido pela planta, então temos algo problemático já no ar. E o dióxido de carbono emitido vai aumentar a concentração desse gás na região. O resto da floresta que sobrou não vai conseguir absorver esse excesso que vai ficar suspenso na atmosfera. E CO2 suspenso é a mesma coisa que reter calor, ou seja, aumento de temperatura na região, e isso vai fazer com que tenha um desequilíbrio no local. Isso porque eu nem falei do fato dessa área hipotética ter se transformado em um pasto, tá? E já aumentaria ainda mais a emissão desses gases na atmosfera. Agora, imagina a quantidade de CO2 jogada no ar com a queima de combustíveis fósseis. Esse CO2 é basicamente o CO2 de milhões de anos atrás, ou seja, o que o ser humano está fazendo é concentrar todo o CO2 da história do planeta em uma mesma época. Se a gente tivesse um prêmio de burrice do ano, eu acho que o ser humano ganharia todo ano, hein? Então, respondendo a sua pergunta, se podemos virar Vênus no futuro, a resposta é: depende do ser humano. Enquanto ele achar que pode resolver os problemas do planeta com dinheiro ao invés de atitudes, o caminho vai ser desastroso. A gente vai viver! A gente vai morrer! E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado de aprender mais sobre o aquecimento global. Se sim, lembra de comentar aí. Lembra de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Considere se tornar membro aqui do canal. Você tem acesso a conteúdos antecipados, além de outras mordomias e ajuda o canal, é claro. Um valeu demais também vai ajudar. Tamo junto. E até!